gente, tudo bem? Meu nome é Vivian Frois, eu sou cantora, sou pianista e também sou mulher trans. Eu digo isso porque é muito importante em relação à minha fala, porque não necessariamente a gente precisaria dizer, né, que a gente é trans, mas nesse contexto é muito importante que eu diga. Eu venho também de um contexto que é da zona sul do Rio de Janeiro, que é um local que eu reconheço, porque tive muitos privilégios, né? Tem toda essa questão que a gente costuma falar da territorialidade, né? E o que eu posso falar em relação à minha vivência enquanto mulher e enquanto artista? Eu sempre tentei trazer no meu trabalho a representatividade no sentido do empoderamento feminino e também no sentido do empoderamento trans. E eu acho que enquanto uma mulher trans, uma coisa que eu trago muito, que eu acho que é importante no meu trabalho, é simplesmente você estar ocupando certos espaços que muitas vezes não são esperados que a gente ocupa, né? Eu, enquanto uma mulher branca, que a gente também costuma dizer passável, né? Uma mulher trans passável. O que é passável? É quando uma mulher trans não é percebida enquanto trans, enquanto ela está nos lugares, tá? Eu reconheço que isso me traz muitos privilégios, mas eu também tenho muitos outros pontos difíceis por ser trans, né? Por isso eu me identifico muito também com o movimento negro, com a causa negra, com a causa das pessoas PCDs, com a causa das pessoas indígenas, porque de certa forma são outras identidades que também são muito excluídas na sociedade, assim como nós. Em relação ao machismo, eu acho que nós, enquanto mulheres trans, mas enquanto pessoas trans de um modo geral, a gente questiona justamente essa lógica que alimenta o machismo e o patriarcado, que é essa lógica de que certos comportamentos têm a ver com determinado gênero que aquela pessoa pertence. Então a gente já, por natureza, já questiona esse princípio. E em relação ao machismo, eu acho que, veja, nós mulheres trans passamos a mesma coisa que mulheres cisgêneras, não tem nenhuma diferença. Então, as mesmas violências, etc. E uma coisa que eu percebo que é curioso é que, quando convém, a gente não é considerada mulher, mas quando convém, que é justamente para sofrer do machismo, a gente é tratada como mulher. Então isso reflete que o machismo, ele não tem uma raiz biológica. A gente lutou pelo direito de ir no banheiro. Então a gente costuma falar que essa tentativa da sociedade nos esconder e não nos deixar acessar locais que são normais, a gente chama esse local que a gente fica de não lugar. A gente viveu por muitos anos no não lugar. A gente viveu no não lugar até afetivo, de não poder ter um relacionamento, de não poder ter a oportunidade de ter um amor, de amar, né? E hoje a gente, graças a muita luta, estamos num momento melhor, mas ainda com muitas violências, né? Isso afeta profundamente a nossa comunidade, porque a gente não se sente plenamente incluída, né? E isso acaba afetando muito em todos os aspectos, nossos estudos, nosso emocional, nossa vivência pessoal, nossa relação conosco mesma, muitas vezes abala profundamente nossa autoestima. É o mesmo processo que mulheres negras sofrem, por exemplo, por conta do machismo, que mulheres PCDs sofrem por conta do capacitismo. E a violência para com pessoas femininas trans, porque não engloba apenas as mulheres trans. Veja que as pessoas não binárias, mas com características femininas, também sofrem misoginia. Porque, na verdade, o machismo ele não é um problema necessariamente apenas com o binário, mulher. Ele é um problema com o feminino.